que você tomou um belo banho, está bem limpinho, colocou uma roupa limpa, colocou aquele perfume e você saiu para passear. E de repente você encontra aquele amigo que veio da bola, tá todo suado, todo sujo, mas ele quer dar um abraço em você. O que você faria? Com certeza você ia pedir para essa pessoa se afastar, porque você não quer se contaminar. Afinal de contas, você está limpo, correto? Você sabia que a nossa vida espiritual, nós precisamos ter também essa atitude? Quando nós vemos algo que vai contaminar a nossa vida com Deus, nós precisamos falar: não, não quero. Você deve rejeitar essas coisas pecaminosas. Esses dias está acontecendo coisas que com certeza não agradam a Deus. E Bruno bem sabia disso. Por isso, quando ele chegou em casa, ele já foi tirando a mochila, foi falando ofegante e foi dizendo assim: eu tirei boas notas e por isso eu mereço ir para o acampamento. Isso mesmo. Os pais de Bruno haviam prometido para ele que se ele tirasse boas notas na escola, ele ia receber como recompensa uma inscrição para participar do acampamento. Então, Bruno, já não via a hora. Então ele deixou a sua mochila na cama, se jogou na cama e começou a pensar nos acampamentos passados que ele já havia participado. Como ele gostava de lembrar, e ele não via a hora de chegar esse dia, pois ele lembrava das brincadeiras, ele lembrava dos devocionais todas as manhãs, ele lembrava das atividades com os amigos e quanto ele aprendia sobre Deus. Mas o que mais vinha na memória de Bruno, e o que ele tanto gostava de lembrar, era que lá no acampamento ele havia recebido Jesus como seu Salvador e havia dito para Deus que queria, a partir daquele momento, viver para agradar Ele. É isso mesmo. Bruno agora tinha uma nova vida, a vida com Deus. Bruno queria muito viver no Espírito. Sabe, viver no Espírito significa você viver para fazer a vontade de Deus. É isso mesmo. Todos nós já nascemos com uma natureza pecaminosa, ou seja, aquela vontade que nós temos de fazer coisas que não agradam a Deus. Mas quando você aceita Jesus como seu Salvador, Deus, através do seu Espírito Santo, vem morar dentro de você. A partir de então, você tem duas naturezas. Uma espiritual, que quer agradar a Deus, e outra carnal, que quer fazer a sua própria vontade. E a Bíblia fala sobre a vontade carnal. Olha, veja bem o que diz a Bíblia sobre o fruto dessa vontade carnal. A Bíblia diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, o acesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Olha só, uma lista muito grande, e essas coisas não agradam a Deus. Então, se você já tem Jesus como seu Salvador, você deve rejeitar tudo que é pecaminoso. Então, tudo isso aqui e outras coisas que se parecem com isso, você precisa o quê? Rejeitar. Inclusive o carnaval. Por quê? Porque é pecado. E nós vamos descobrir por que é pecado as coisas que acontecem no carnaval. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós desejamos querer viver em Espírito. E Bruno, ele queria viver no Espírito, ele queria viver agradando a Deus. Era por isso que ele desejava tanto ir para o acampamento, porque ele ia ficar longe dessa bagunça que acontece durante o carnaval. Pois Bruno bem sabia sobre o significado dessa festa pecaminosa. Você sabe o que significa carnaval? Carnaval significa festa da carne. Você sabia disso? O carnaval surgiu de um costume religioso. Os religiosos tiveram uma ideia. Eles pensaram assim: vamos fazer 40 dias de jejum, de oração, para se prepararem para a Páscoa. Lembra a Páscoa? O que significa Páscoa? Páscoa significa a morte e ressurreição de Jesus. Então, os religiosos queriam que as pessoas passassem 40 dias fazendo esse sacrifício de negar as vontades da carne. As pessoas pensavam assim: então vamos fazer o seguinte, um dia antes da gente começar esses 40 dias, nós vamos fazer tudo o que nós desejamos. Nós vamos beber, nós vamos comer, nós vamos pular, nós vamos nos divertir, nós vamos fazer tudo que o nosso desejo carnal quer.
E foi isso que eles fizeram. Então, geralmente acontecia um dia antes, que era na terça-feira, né? Antes de chegar no tempo da quaresma, que significa 40, né? Então, quaresma significa 40 dias antes da comemoração da Páscoa. Então, as pessoas começaram a fazer tudo que a natureza delas, né? Lembra o que é a natureza? O que é o fruto, o que é o nosso desejo que sai do nosso coração? Prostituição, bebedice, gritaria, blasfêmias, inveja, tudo isso é o que nós vemos no carnaval. E hoje o carnaval não só é comemorado na terça-feira, mas já começa no final de semana. Começa sexta, sábado, domingo, segunda, terça, vai até quarta-feira, meio-dia. Então virou uma festa nacional, mas isso, já acontecia há muito e muito tempo atrás. O carnaval é muito ruim porque o carnaval traz muitas consequências. O Ministério da Saúde, ele faz um alerta para esse ano de 2025. Todo ano, durante o carnaval, as pessoas se contaminam com doenças venéreas. Quais são essas doenças venéreas? Sífilis, gonorreia, herpes, AIDS, hepatite, HIV, muitas outras doenças que são transmitidas através do ato sexual. E no carnaval, as pessoas, elas deixam a carne mesmo dominar a vida delas. Durante o carnaval, muitas crianças, muitos jovens, adolescentes também são contaminados por essa festa que não agrada a Deus. Nós vemos muitos adolescentes, jovens grávidos. O carnaval só traz muitos males. Ele traz muitos roubos, ele traz muitos abusos, muitos feminicídios, né? Muitas mortes, muitos assassinatos, muitos acidentes. O que tem de bom nessa festa? Nada. E mais uma coisa que eu quero falar para você. Sabia que a música, no geral, ela tem um poder muito grande sobre a nossa mente. Então, muito cuidado com as músicas durante o carnaval. Você sabia que as batidas, né, de tambores, né, e aqueles ritmos do carnaval, elas causam impacto no comportamento das pessoas? Eu quero ler aqui o que o Wagner Borges, ele é um médium, ele falou o seguinte: a música, ela tem o poder de alterar o padrão de ondas cerebrais. Música induz a estados superiores. Por isso, usar música em trabalhos espirituais é uma coisa que você vai encontrar praticamente em todas as áreas. Só vai variar qual música que aquela cultura usa. Então, aqui nós vemos que eles pensam que música que vão usar. Por quê? Porque a música, ela domina todo o ser da pessoa. Ela domina as ondas cerebrais e induzem as pessoas a fazerem coisas que elas não pensam na hora. Então é muito sério isso. Nós devemos nos afastar, nós que somos espirituais, nós que temos uma natureza espiritual, nós devemos nos afastar de tudo isso. E ainda tem o Milton Cunha, é um carnavalesco. Aí ele fala o seguinte: escola de samba é macumba e acabou. Ogãs saíram do terreiros e foram tocar na bateria. As baterias tocam para os orixás. Então a macumba, ela é a causadora maravilhosa de toda essa procissão. Então, se você não sabia, fique sabendo a partir de agora. O carnaval é uma dedicação aos espíritos malignos, à macumbaria, ao candomblé. Então, esses espíritos malignos, eles têm o poder de dominar a sua natureza carnal. Vai estimular, vai fazer você desejar coisas que desagradam a Deus, que são pecaminosas. Então, de fato, essa festa chamada Carnaval é uma festa das trevas. E nós sabemos que as trevas pertencem a quem? Ao diabo, ao inimigo de Deus. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 10 e o versículo 10, ele diz assim: porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o diabo, ele quer destruir todas as pessoas, porque as pessoas são a imagem e semelhança de Deus, e ele odeia a Deus. Então ele odeia a criação mais especial de Deus, que são as pessoas. Por isso que o carnaval tem tantas cores, tem tanto brilho, tem tanta animação, porque quer atrair você. Mas o que você tem que falar para isso? Para essas coisas que não agradam a Deus? Você deve rejeitar, dizer não às coisas, para tudo que é pecaminoso. Diga não, não se envolva com isso. E por causa da natureza pecaminosa, essas pessoas são levadas facilmente
a cometerem atos pecaminosos, a fazerem coisas erradas, inclusive participarem do carnaval. E por causa do pecado, as pessoas fazem isso. O pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Olha o que a palavra de Deus diz. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim: como diz a Escritura, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Todos nós, eu e você, somos pecadores. Eu e você já nascemos com uma natureza pecaminosa, com um desejo de fazer o que não agrada a Deus. Então as coisas que nós desejamos fazer nesse mundo, como por exemplo uma festa de carnaval, ou outras coisas parecidas, que você sabe que são pecado, nos afasta de Deus. E o pecado, ele sai do nosso coração, porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Porque nós já nascemos com esse pecado, e esse pecado nos faz inimigos de Deus, e esse pecado merece ser castigado. Então, as coisas que você fala, que você pensa, que você faz, que você vê, que não agradam a Deus, elas merecem ser castigadas. A Bíblia diz em Romanos 6:23, assim: porque o salário do pecado é a morte. Então, o que eu e você merecemos por causa do pecado? Morte. E essa morte é a morte espiritual, é a separação para sempre entre nós e Deus. Mas Deus, Ele ama você. Mas Deus não quer que você fique para sempre separado dele. Por isso Ele nos alcançou com sua graça, com sua misericórdia. Em Efésios 2:4 ele diz: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo. Então Deus, Ele, através da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor tão grande, Ele nos alcançou. Por quê? Porque você e eu somos pessoas à imagem e semelhança dEle. Esse Deus poderoso, esse Deus santo, Ele ama você. Ele ama tanto você, que Ele diz aqui em João, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Ele amou tanto você, tanto. Então, amou o mundo, né? Deus, Ele criou todo esse universo, mas Ele amou você a ponto de enviar o seu único filho para morrer pelos seus pecados. É isso mesmo. Você sabia que a Bíblia diz que Deus, Ele se fez filho? É o que a Bíblia diz. Olha o que fala em João, no capítulo 1, no versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que Ele recebeu como filho único do Pai. Então, quem é a palavra? Deus é a palavra, porque Deus criou esse universo através da sua palavra. Então Ele veio aqui e Ele se transformou em um ser humano quando Ele nasceu da barriga de uma virgem, quando Ele pôde ter ossos, carne, e Ele nasceu como um ser humano. Era o próprio Deus que desceu do céu para receber o castigo que eu e você merecíamos. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:24, diz assim: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Ou seja, nós ficássemos, com o coração puro, com o coração limpo. É isso que o sangue que Jesus derramou lá na cruz tem o poder de fazer na sua vida. Ele tem o poder de entrar, de perdoar o seu pecado e morar para todo sempre, tornando você filho de Deus. Porque Jesus é Deus e Ele veio aqui nesse mundo. Ele morreu, depois de 3 dias Ele ressuscitou e Ele tem poder sobre a morte, sobre o diabo e sobre o seu pecado. Sofreu no nosso lugar, tomou o nosso castigo para que nós pudéssemos ficar livre desses desejos pecaminosos, dessas práticas erradas que o carnaval traz sobre a vida das pessoas. Bruno, ele queria estar livre dessas coisas, e ele já era livre, porque ele já tinha aceitado Jesus como seu Salvador, e ele sabia que ele tinha que estar perto de pessoas que amavam a Deus. Ele sabia que ele precisava ler a Bíblia, ele sabia que ele precisava ficar longe das coisas pecaminosas, porque senão ele também ia desejar fazer o que não agrada a Deus. Você sabia disso? Você sabia que quando você recebe Jesus como seu Salvador, tem 2 naturezas: a natureza espiritual, que é Deus morando em você através do Espírito Santo, e Ele vai fazer você sentir vontade de fazer o que agrada a Deus. Mas tem a outra natureza que você já nasceu com ela, que é a natureza pecaminosa, a natureza carnal, da nossa carne, que vai desejar fazer as coisas que
agrada a carne. E você já viu os desejos carnais. Então é como se fosse uma luta. Ó. O Espírito Santo quer que você faça a vontade de Deus e a sua carne quer fazer as coisas que não agradam a Deus. Então o Bruno sabia disso. Você sabe disso? Então quando você recebe Jesus, você nasceu espiritualmente. Você passou a ter duas naturezas. As duas naturezas sempre vão estar lutando dentro de você. E eu ainda posso comparar essas duas naturezas como se fossem dois cachorros. Você coloca dois cachorros para brigar. Qual desses cachorros vai ganhar? Com certeza, quem vai ganhar essa luta vai ser aquele cachorro que estiver mais bem alimentado. Então, como você tem alimentado a sua vida espiritual? A Bíblia diz que o fruto do Espírito, né, a manifestação do nosso Espírito, ela é, olha, bem contrário da carne, tá? Quando nós alimentamos o nosso Espírito, olha o que nós vamos produzir. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Percebem? Então tem uma luta dentro de nós. Uma que quer agradar a Deus e uma natureza que não quer agradar a Deus. O versículo 22 diz assim, ó: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E diz aqui que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Então, meus irmãos em Cristo, nós precisamos lembrar de que quando nós somos guiados pelo Espírito, nós vamos rejeitar tudo que é pecaminoso. Então, se você já tem Jesus como seu Salvador, você deve rejeitar tudo que é pecaminoso. Você vai rejeitar? Sabe? Tem algumas coisas que nos afastam de Deus. Às vezes não é só participar de um bloco de carnaval, às vezes ter amizade com pessoas que podem levar você a fazer o que não agrada a Deus. Então se afaste. Procure pessoas que amam a Deus. Assistir programas de televisão, de vídeos que são violentos, que são imorais. Essas coisas são pecaminosas, essas coisas te afastam de Deus. Ler livros que fazem mal para sua mente, aqueles desenhos de terror, que fazem você pensar coisas ruins, que faz você ter medo. Essas coisas te afastam de Deus também. Mas tem coisas que te aproximam de Deus. Sabe que pode te aproximar de Deus? Se você tiver uma vida todo dia de devocional. O que é uma vida de devocional? É você tirar um momento para você ler alguns versículos da Bíblia, você pensar sobre esses versículos que você leu, você falar com Deus a respeito daquilo que você leu. Isso vai te aproximar de Deus, vai ajudar você a ficar livre, longe das coisas pecaminosas. Outra coisa, você memorizar a palavra de Deus. Você pode tirar um versículo, ficar lembrando dele durante a semana. Memorize a palavra de Deus, ela vai te dar poder para você não pecar contra Deus. Outra coisa, você pode ler bons livros, ver bons filmes que façam você aprender mais como agradar a Deus. E com isso, Deus vai estar mais presente na sua vida, e você assim vai viver uma vida que agrada a Deus. Bruno aprendeu, ele aprendeu isso. E ele queria mais e mais. Ele queria viver uma vida santa, uma vida que agradasse a Deus. E como ele estava aprendendo no acampamento, tantas coisas que estavam dando mais ânimo para ele ficar longe das coisas pecaminosas e mais próximo das coisas que agradam a Deus. E você? Você vai ficar longe das coisas que não agradam a Deus? Se você já tem Jesus como seu Salvador, você deve rejeitar tudo que é pecaminoso. Durante essa semana, você pode lembrar dessa música e cantar, para que você possa lembrar que Deus vai ajudar você a ficar longe das coisas que desagradam a Ele. Eu dependo de Deus, Ele me acompanha, mesmo sendo difícil o que tenho a fazer. Se Satanás vier para me tentar, o poderoso Deus vai me ajudar. Não direi para o tentador, sim, direi ao Senhor, Cristo que vive em mim, forças me dá para dizer não ao tentador e sim ao Senhor. Você vai cantar essa música, você vai lembrar durante essa semana de confiar em Deus para ficar longe das coisas que desagradam a Deus? Espero que sim.
Mas se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você ainda só tem uma natureza, que é a natureza pecaminosa. É aquela natureza que só tem vontade de fazer o que agrada a sua carne. Mas hoje Deus, Ele quer salvar você. Ele quer tornar você filho dEle, dando uma nova vida, uma vida que vai agradar a Deus. A Bíblia diz aqui em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se você hoje reconhecer que você é um pecador, que você faz coisas que não agradam a Deus, mas se você hoje acredita que Jesus morreu lá naquela cruz, levando o seu pecado, o pecado que você merecia, se você acredita que Jesus ressuscitou, venceu a morte, você hoje pode dizer para Ele: Senhor, entra no meu coração, eu te recebo como meu Salvador. E Ele vai fazer isso. Converse com o seu líder, com o seu professor, fale para Ele. E Ele vai mostrar na Bíblia como você pode fazer isso. Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, por esse momento, Senhor, que nós podemos pensar mesmo que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é santo, o Senhor habita no coração de todo aquele que já te recebeu como Salvador. Obrigada, Senhor, nos ajuda a permanecermos firmes, Senhor, dizendo não para as coisas que desagradam o Senhor. Nos dá força, Senhor, e abençoa cada jovem, cada adolescente, cada criança, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.